Olá, neste vídeo eu vou apresentar uma forma de construir uma tabela de frequências, uma tabela estatística de frequências, além de também mostrar como podemos construir alguns dos gráficos que geralmente nós utilizamos para representar essas tabelas de frequências. Aqui nós temos já uma tabela com os dados digitados, né? São apenas valores aí digitados, sem nenhuma fórmula. Então considere aqui um levantamento sobre rendas, em que nós temos classes de valores, classes que estão aqui nessas duas colunas, né, colunas A e B. Nós temos aqui, em cada uma dessas colunas temos algumas células, né, o que nós chamamos de células, são essas posições que os números ocupam. Por exemplo, esse valor 4 aqui está na célula B4, este outro valor 4 está na célula A5. E aqui do lado nós temos as frequências. Tá? Então, foi feito aí, imagine que foi feito um levantamento sobre rendas de um grupo de pessoas, né? E no caso aqui de 200 pessoas, nós temos a soma dessas frequências igual a 200. E de 0 a menos que 2 salários mínimos são rendas em salários mínimos. Nós tivemos no levantamento 86 pessoas representando essa classe. De 2 salários a menos que 4 salários mínimos, 58 pessoas. E assim por diante. Então nós podemos aqui começar estabelecendo a soma dessas frequências, né? Então no Excel, quando você quer uma fórmula, que ele já contém essa fórmula, ou que você vai digitar a fórmula, você começa pelo sinal de igual. Então ele não entende como simplesmente um número ou um texto, mas sim algo que ele deve calcular. Então nós temos a função soma no Excel. Basta digitar soma, parênteses, e selecionar o intervalo de valores que você deseja somar, né? Então aqui no caso das frequências nós vamos somar, basta clicar sobre o primeiro valor, clicar com o botão esquerdo do mouse, né? Segura o botão apertado e vá até o último valor, e aí você solta. Então tá aí, automaticamente o Excel preenche o intervalo de valores. Você pode também, se quiser, digitar direto esse intervalo. Olha, eu quero somar da célula C3, esta célula onde está o primeiro valor de frequência, o 86. Aí você digita 2 pontos, os 2 pontos para o Excel ele entende como um intervalo, né? Do C3 até qual valor? Tá? Até aquele valor que está na célula C7, que é o 8, né? É o valor 8 de frequência. Digita C7, fecha parênteses e aperta Enter. Então nós temos aí a soma dos valores. Vamos construir aqui ao lado a frequência relativa, aquela que pode, por exemplo, estar na forma percentual. Então a frequência relativa simples, né? Eu vou colocar, ou nós vamos depois colocar na forma percentual. Agora, como é calculada esta frequência relativa? Bom, basta você dividir cada frequência de cada classe, por exemplo 86, pelo total de valores, né? Então basta digitar igual, o 86 está na célula C3 e nós vamos dividir por aquele valor que é a soma que está na célula C9. A vantagem desse tipo de procedimento, digitar a célula e não diretamente os valores, eu poderia escrever igual 86 dividido por 200, né? É isso que o Excel vai fazer, na verdade. Mas a vantagem de você fazer referência às células onde estão esses valores e não diretamente aos valores é que no caso de uma alteração de qualquer valor da tabela, automaticamente o Excel recalcula tudo, inclusive a soma das frequências. Tá? Bom, então se eu fizer essa forma, se eu inserir essa fórmula e apertar Enter, eu tenho aí 43%. Aqui já temos na forma percentual. Caso você não tenha o resultado na forma percentual, basta clicar na célula ou até no intervalo todo, né, na coluna toda, e clicar aqui nesse ícone que é o de porcentagem, ok?
que o resultado pode não aparecer diretamente na forma percentual. Mas clicando aqui você já tem a forma percentual. Bom, o que acontece agora? Para não ter que inserir a fórmula em todas as células, o Excel tem um recurso bem interessante que que te permite arrastar essa mesma fórmula. Eu vou puxar essa fórmula para as linhas de baixo. Então ele vai entender, quando eu fizer esse procedimento, que agora, né, quando estiver aqui na célula D4, aquela célula da linha 4, ele tem que pegar o valor 58, o valor da célula C4, para dividir pela soma. Então ele automaticamente vai fazer isso. Ele transfere o valor que você digitou aqui, o C3, né? Quando você está na célula de baixo, ele vai ser transformado em C4. O problema aqui é que o mesmo ele vai fazer com essa célula C9 que nós temos aqui, né? E eu não quero isso, eu quero fixar esse valor. Então, na entrada deste primeiro valor aqui de frequência relativa, em que nós digitamos, eu vou clicar novamente aqui para abrir a fórmula, em que nós digitamos C3 dividido por C9, coloque um cifrão na frente do 9, porque dessa forma, esse cifrão, ele entende que você não quer variar o valor desta linha, né? O 200 tem que permanecer em todas as fórmulas, então ele vai fixar a linha 9 dessa coluna C. E aperta Enter, perceba que o resultado não foi alterado, tá? E agora a gente pode arrastar. Você clica sobre a célula, vem aqui no canto inferior direito, até o cursor virar essa cruzinha preta, né? Clica com o botão da esquerda, segura, vai arrastando até onde você quer, no caso aqui até a célula D7, e solta. Tá aí. Então automaticamente, perceba, olha aqui, vou clicar aqui, ele transformou o que era C3 em C4, mas manteve a célula C9. Aqui embaixo C5, aqui C6 e C7. Tá? Então isso evita de você ter que ficar digitando a fórmula várias vezes. Inclusive a gente pode arrastar lateralmente. Eu quero também aqui na célula D9 a soma das frequências. Então eu posso digitar a fórmula da soma novamente, tá? Ou simplesmente arrastar lateralmente a soma da coluna ao lado. Tá aí, ó. Soma igual a 1. Esquisito, né? 43% mais 29% mais 16 e assim vai, dando soma 1. Na verdade, esta soma não está na forma percentual, mas aí basta vir aqui no ícone porcentagem e clicar. Só corrigir aqui, nós vamos transformar em percentual somente esse valor 1. Então vamos lá, pronto. Agora sim. Essa é a frequência relativa, ok? Na forma percentual. Se você não quiser na forma percentual, você pode selecionar a coluna toda, clica com o botão da direita do mouse e vem em formatar células, aí com o botão da esquerda. E você opta por número, com o tanto de casas decimais que você quiser. Olha o que aconteceu. Agora não está mais na forma percentual, mas sim na forma unitária. 0,43 é 43 centésimos, que é o mesmo que 43 sobre 100 ou 43%. Agora eu vou voltar para a forma percentual. Pronto. Temos uma outra modalidade de frequência, que é a frequência acumulada, na forma absoluta, em primeiro lugar, depois nós veremos na forma relativa também. Tá? Para calcular essa frequência acumulada, nós vamos somando as frequências simples anteriores. Tá? Então, por exemplo, a frequência acumulada aqui da primeira classe, né, dessa classe de 0 a menos que 2 salários mínimos, ela é igual à frequência simples, é igual a 86. Tá? Você pode digitar simplesmente dessa forma, porque a frequência, a leitura que nós fazemos da frequência acumulada é a seguinte, e a utilidade dela, né? Eu posso perguntar, por exemplo, eu posso estar interessado, por exemplo, em saber qual é a quantidade de indivíduos nesse levantamento
que tem renda inferior a 6 salários mínimos, por exemplo. Olha os 6 aqui, olha. Menos que 6 salários mínimos são esses 32 indivíduos, tá? Mas esses 58, eles recebem menos que 4, né? De 2 a menos que 4. Quer dizer, eles também recebem menos que 6. E esses 86 também, eles recebem de 0 a menos que 2. Tá? Então, todos eles, né, têm que ser somados para me responder a pergunta: quantos que recebem menos que 6 salários mínimos? Portanto, eu posso colocar aqui na linha dessa classe de 4 a menos que 6, eu posso colocar a frequência acumulada que já me dá essa informação. Ou seja, que é a soma das frequências anteriores. No caso da primeira classe, de 0 a menos que 2, não há o que acumular a não ser a própria frequência da classe. Então a gente digita simplesmente igual a C3. Pronto. A partir da segunda linha, o que nós podemos fazer, e vale observar aqui que o procedimento que eu estou utilizando ele não é único, há outras formas também de se inserir, de calcular e de construir tabelas desse tipo. Nós veremos em outros vídeos. Bom, então está aqui, a primeira frequência acumulada é 86. A partir da segunda, o que vai acontecer aqui? Tá? Eu vou digitar igual para obter a quantidade de indivíduos que recebem menos que 4 salários mínimos. Eu tenho que somar esses 58 mais os 86. Posso somar esses 58 com os 86 aqui da frequência acumulada. Então, nós colocamos igual o valor 86 que está na célula F3. Tá? Tá aí F3. Somado ao valor 58 que está na célula C4. E dando Enter, você... Só uma correção, não é F3, é E3. Vocês percebem que o Excel já mostra aí, né, dá um destaque nas células que nós estamos digitando. É E3, tá? E não F3. E3 mais C4. Pronto, Enter. 144. É a soma de 86 mais 58. A partir daqui nós podemos arrastar esta fórmula. Olha o que acontece aqui com 176. É a soma da frequência acumulada anterior mais, né, ou com a frequência simples da própria classe. Quantos que recebem menos que 6 salários mínimos? São 176, está aqui. Né? Que é a soma de 32 mais 144, ou seja, de 32 mais 58 mais 86. E assim por diante. Tá? A soma de frequências acumuladas não serve para nada, então esse quadrinho aqui a gente deixa sem valor algum. E nós podemos também, para finalizar aqui, colocar as frequências acumuladas, na forma relativa. Né? Então aqui vamos chamar de F maiúsculo, que é a letra que geralmente a gente usa para denotar frequência acumulada, né? E o R de relativa. Agora eu quero os percentuais que estes valores aqui representam. Né? Aqui eles estão na forma absoluta, em número de, né? Em número de elementos, em número de pessoas. Tá? Bom, duas formas a gente pode estabelecer aqui. Já que nós temos os percentuais das frequências simples, né? Nós podemos usá-los para obter os percentuais das frequências acumuladas, somando, da mesma forma que nós fizemos com a coluna E e a coluna C. Tá? Ou se não dividirmos, podemos dividir cada valor, aqui o 86, o 144 e assim por diante, pelo 200, que é o total, assim como nós fizemos para obter a coluna D, de forma semelhante. Tá? Eu vou optar aqui por colocar a soma desses percentuais. Então, primeira classe mantém a frequência acumulada, ela é igual à frequência simples. Tá? A partir da segunda, nós fazemos a soma da frequência acumulada anterior. Tá? Então, o valor que está na célula F3, esse 43%, com os 29%, o valor que está na célula D4, e Enter.
tá? E aí basta arrastar esta fórmula. Pronto. Aqui também a soma não indica, não significa nada, não tem nenhuma importância, não tem nenhum significado a soma de frequências acumuladas. O que vale lembrar é que quando você tem uma coluna de frequências acumuladas, o último valor da coluna, né, da tabela, perdão, da linha, a última linha aqui, né, ou a frequência acumulada da última classe, tem que coincidir com a soma das frequências simples. Na segunda parte desse vídeo eu vou mostrar como construir gráficos a partir de uma tabela como esta. Então até o próximo vídeo.